Começo, deputada, perguntando para a senhora. Tem o julgamento do ex-presidente na semana que vem. Em caso de condenação, qual o impacto que a senhora avalia que terá nos trabalhos do Congresso? Obviamente, o Bolsonaro já está condenado desde o primeiro dia que começou, não só agora, essa história de 8 de janeiro. Desde que ele assumiu a presidência em 2019, a gente vê uma tentativa de amarrar os pés e as mãos dele, impedi-lo de governar e agora impedi-lo de existir, né? Você vê que hoje mesmo o ministro Alexandre de Moraes determinou policiamento na casa dele 24 horas e isso foi fruto de um pedido do líder do PT, Lindbergh, que fez um ofício, um político fez um ofício ao delegado-geral lá, chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que determinou isso. Então, obviamente que a gente sabe que Bolsonaro já está condenado. As consequências disso serão perante a população, mais indignação, mais revolta, mais sensação de censura e opressão que a gente já está vivendo. E, obviamente, isso reflete na gente, porque eu ando em Santa Catarina, né? Eu sou de Santa Catarina, e a gente é cobrado. O Congresso não vai fazer nada, ninguém para Alexandre de Moraes, ninguém dá uma resposta a esse desequilíbrio entre os poderes. Então, obviamente, nós vamos preparar aí alguma coisa para ter uma reação do Congresso Nacional. Agora, deputada, Santa Catarina é um lugar onde Bolsonaro teve muito voto, se eu não me engano, o estado em que ele foi mais bem votado, mas pesquisa da Quest mostra que as pessoas consideram, na maioria, a prisão justa, 55% a favor da prisão domiciliar e apenas 33% a consideram injusta. Bom, a prisão não tem que ser baseada em pesquisa, né? A prisão tem que ser baseada em crime. E, obviamente, não existe crime, não existe golpe, né? Como que pode ser um golpe se não tinha arma, não tinha o apoio das Forças Armadas? Inclusive, eu estive, desde o meu primeiro dia de mandato, busquei ir lá conversar com as mulheres que estavam no Colmeia. Visitei presos na Papuda também. E faz 2 semanas eu estive em Criciúma, que é a minha cidade, no presídio que tem 2 presas do dia 8 de janeiro. A Camila e a dona Fátima, certo? Então, eu conversei com essas pessoas e elas não têm crime, não têm individualização da conduta. Então, essa prisão do Bolsonaro, ela não tem que ser baseada em pesquisa. Eu não estou nem aí para essa pesquisa. Tem que ser baseada nas provas e se existe crime de golpe ou não. Que não existe um golpe, obviamente. Essa palavra golpe já é errado a gente usar. A gente sempre faz essa ponderação aqui no Globo News Debate, porque a lei fala em tentativa de golpe, é diferente do golpe em si, que evidentemente, se tivesse acontecido, talvez esse debate Mas ele nem estava aqui no Brasil, né? Quando essas alegações estão sendo feitas, ele não estava no Brasil, ele não abriu a boca. E por que ele ia tentar um golpe depois de que ele depois de ter saído da presidência? Então, toda essa narrativa só tem um objetivo. As pessoas sabem disso, né? Talvez não a maioria, porque a maneira que as coisas são transmitidas via imprensa dão outra impressão. Mas onde eu circulo, Santa Catarina, a maioria esmagadora das pessoas sabe que é uma tentativa de tirar Bolsonaro do cenário político eleitoral. Porque a gente tem também pesquisa, voltando a falar em pesquisa também, pesquisas recentes que mostram que o único que vence Lula é Bolsonaro. Deputada, deixa eu ouvir a senhora. A deputada Zenata fala que não há crime, né? A Procuradoria-Geral da República, na denúncia, colocou a minuta do golpe como uma tentativa, os depoimentos de ex-comandantes, tanto da Aeronáutica quanto do Exército, como um elemento, as quebras de sigilos, inclusive as mensagens trocadas por CID com terceiros, enfim. Como é que a senhora avalia o diagnóstico que a deputada Zenata faz? Primeiro, boa noite, Júlia. Boa noite, deputada, todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer um breve resumo do que aconteceu até aqui. Do que a gente sabe, Bolsonaro está sendo investigado por algumas questões. Vou falar das mais concretas, que a gente sabe que de fato aconteceram. A primeira delas foi uma tentativa muito enfática de atrapalhar a eleição. Aí é quando entra a atuação da Polícia Rodoviária Federal, é quando entra as falas contra urnas eletrônicas, com embaixadas e por aí vai. Vem o resultado da urna, uma eleição disputada, mas Bolsonaro perde. E aí, quando o Bolsonaro perde,
E aí vou falar aqui dos fatos, do que a gente sabe que aconteceu. Existe toda uma arquitetação, todo um planejamento que começa a ser executado para que a urna não seja respeitada. O que a gente sabe de concreto? Que Bolsonaro esteve em reuniões de planejamento da tentativa de golpe, que Bolsonaro chegou a editar a fala que ele daria depois do golpe militar e que Bolsonaro sabia da tentativa de assassinato que começou a ser executada de Alckmin, Lula e do ministro Alexandre de Moraes também. Então isso até as investigações começarem a acontecer. O que a gente sabe também? Que Bolsonaro e outras lideranças bolsonaristas incentivaram seus apoiadores a entrarem na Praça dos Três Poderes e vandalizarem, porque acreditavam que assim haveria um ambiente para um golpe. Quando a gente começa a entender tudo isso, o que a gente tem também de concreto? Uma tentativa gigantesca de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro especialmente aliados para travar as investigações. De mais concreto, foi descoberto recentemente uma minuta, um texto no celular do Bolsonaro em que ele pediria asilo para a Argentina. Então, bastante indício de que ele fugiria do Brasil. E aí tem um episódio da Embaixada de Honduras, da Hungria, perdão, e por aí vai. E aí, para mim, é o que mais importa aqui. Nessa tentativa maluca de desrespeitar o resultado da urna, de salvar a própria pele, se arquitetou um plano que envolve aí Eduardo Bolsonaro para que Estados Unidos se coloquem contra o Brasil, contra os brasileiros. Quem está perdendo com tudo isso? Os brasileiros, os produtores, os empresários, o nosso agro, a gente que é de São Paulo especialmente. Então é muita coisa concreta e aí para você salvar a pele de uma pessoa, se ocupa a Câmara dos Deputados, não vota a reforma do imposto de renda, se coloca os Estados Unidos contra o povo brasileiro, a gente perde emprego, a gente perde potencial econômico mesmo, a troca de quê? De fazer com que uma pessoa e seu entorno não seja responsabilizado pelos crimes que cometeu e, ao que tudo indica, segue cometendo.